Amados do meu Pai, como vai? Como está o teu coração? Está ele em chama pela pessoa do nosso amado e Senhor Jesus Cristo? Bem, essa tem sido a minha oração e eu gostaria, nesse presente momento, de estender aqui uma gratidão e um agradecimento a você, por você ser parte, por você estar participando dessa série que nós estamos começando aqui hoje. E foi uma série que teve origem para mim, e como eu já disse em vídeos anteriores, foi quando eu estava no ano passado de agosto, meu aniversário, hein? Até o final do ano, no começo do ano, tratamento de câncer. E na última averiguação dos médicos disseram não ter encontrado nenhum indício que o câncer estava no corpo. Mas você sabe, a gente tem que, nos próximos 3 anos, 5 anos, tem que estar averiguando. Então essa série aconteceu e, no certo sentido, Deus me presenteou naquele momento. Pois já tinha uns 20 anos que eu tinha esse desejo de fazer uns estudos nos mandamentos de Cristo. Pois essa afirmação de Cristo que diz, olha, aquele que tem, que sabe, eu posso até te perguntar, você sabe quais são os mandamentos de Cristo? Tem mais de 50 no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, cumpre. Este é o que me ama. Oh, coisa linda, hein? Ele fala aqui, eu e o meu Pai o amamos também, ou seja. E mais, o Senhor diz que ele e o Pai viria a nós e se revelaria a nós. Está em João 14, 21. E o versículo 15 e o versículo 23, somando os três, que falam a mesma coisa, dá essa ideia. Ter os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, o Deus, o Eterno, Criador do Universo, viria e nos ama, viria a nós e se revelaria. Tá. Imagina isso, como estará seu coração depois de uma revelação do Senhor nesse sentido. Então é uma promessa clara, é um beabá, bem fácil. Fácil se a pessoa do Espírito Santo de Deus nos capacitar para caminhar essas diretrizes que ele vai nos ensinar nesse dia. E então eu queria nesse dia falar com você sobre o primeiro dos mandamentos. Não está em ordem, não coloquei em ordem, mas eu pensei que antes de a gente falar de amar a Cristo, a primeira coisa que nós temos que ter é conhecê-lo, saber quem ele é. Então, os primeiros 3 estudos, eu gostaria de abordar sobre essa realidade, de conhecer o Senhor, não é? Ou seja, aquele aspecto que nós chamamos de salvação. E nesse texto que a gente está abordando hoje, em João 3:3, fala do novo nascimento. E é necessário, para amarmos alguém, nesse caso a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Deus, ter nascido de novo. Pois não teremos essa capacidade em nós mesmos sem a unção, sem o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, meu querido, Deus te abençoe ricamente nesse período. E continue conosco. E se você ver aí, está embaixo, description. Se você clicar, aí vai ser levado numa página, e essa página terá os versículos que estamos sendo abordados nesse dia. Não é? E não só isso, mas tem uma opção para você clicar e ser levado para uma outra página. Lá você vai colocar o seu nome, o seu e-mail. Por quê? Porque o irmão pastor Romo ele está elaborando um certificado para mandar para você. Coisa linda. E você sabe que o pastor Romo, quando ele coloca o coração para fazer algo, é bem feito. Então eu espero que você participe de todos os módulos. E vai ficar disponível para você nessa página. Então, dá um like nessa página para ela lembrar você desses vídeos. Tá? Então, João 3:3. Jesus responde:
pegando aqui minha Bíblia, isso aqui olha aqui, essa aqui foi a Bíblia que minha mãe me mandou, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Ela pegou e me mandou essa Bíblia, tá? E eu tinha ela guardada, eu nem uso ela. Lembrança, não é? Daquele momento que eu estava com o coração em fogo para conhecer o Senhor Jesus Cristo, pedi a ela, ela me mandou letras grandes, não é? E eu peguei para o seguinte, você falou que está marcada, então eu vou fazer todos esses estudos nela, e depois eu vou poder guardá-la, não é? E ter ela comigo, e depois eu considero que esses estudos que nós iremos fazer sobre nos mandamentos de Cristo é um dos estudos, para mim, que considero eu que vai ser um dos principais estudos que eu participei. Então eu te convido para ser parte, para você acompanhar comigo, e eu estou orando por você. E se você, novamente, clicou aí embaixo, colocou seu nome, ou teu WhatsApp, ou teu e-mail, você vai estar sendo parte da nossa lista de oração. E eu vou estar orando por você pessoalmente, em específico para que essas realidades que nós estamos aqui abordando seja parte da sua vida e da minha vida. Então, que Deus nos abençoe ricamente nesse processo. João 3,3 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, de modo nenhum pode ver o reino de Deus. Bem, para quem que Jesus disse isso? Nicodemos. Foi a pessoa, vou chamar ele aqui de Nico, né? Intimidade com Nicodemos. Nico, foi o que Jesus disse para ele. Quem é Nicodemos? Bem, aí no Brasil nós temos o STF, que são 11 homens, né? Estudados, preparados para ser parte do STF. Então, Nicodemos, na época dele, ele era um dos membros do STF, do Sinédrio. Lá era 70, não é? E para se chegar a uma posição daquela, não era para qualquer um, não é? Ou seja, além de ter estudado, ter sido um fariseu, ou acho que um saduceu também, poderia chegar, né, nessa liderança, e ele se tornou um dos membros. Então imagina ou seja, o conhecimento deste homem, a influência deste homem em Jerusalém na época de Cristo. Então ele vem ter com Jesus. E quando ele vem a ter com Jesus, aqui parece que Jesus é um pouco meio assim, não espera ele nem fazer uma pergunta. Olha aqui, o versículo 2 diz assim, olha, Nicodemos falando. Nicodemos, que é o relato de Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus. Então ele queria saber o que estava acontecendo, então ele foi à noite com vergonha, talvez, não é? Do que as pessoas vissem, estou falando com Jesus, não é? Olha aqui. Ele disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Olha que coisa bonita que ele fala de Jesus. Sabemos que é mestre vindo de Deus, pois os outros fariseus da época de Cristo o chamavam, Jesus Cristo, de Beelzebú. O que ele fazia era com o poder do demônio. Mas este fariseu, esse membro do Sinédrio, chega em Jesus e diz, olha, mestre, sabemos que é vindo de Deus. Porque, olha aqui, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não é um bom reconhecimento. Aí Jesus já responde. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, de modo nenhum pode ver o reino de Deus. Aí Jesus, o senhor foi um pouco meio rude com Nicodemos. Olha, quem é o Nicodemos? Uma pessoa de muita importância. Não é um dos ministros do STF da época. Tá, olha aqui. Se você olhar o contexto, só um pouquinho atrás, do capítulo 2 de João, fala o seguinte, olha, estando ele em Jerusalém, Jesus em Jerusalém, período da Páscoa, não é? Olha, durante a festa, muitos, não poucos, muitos
vendo os sinais que faziam, creram no nome de Jesus. Creram no nome de Jesus, coisa boa. Mas olha aqui. Olha o que Jesus diz. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Ei, é como Jesus dissesse aí, mas eu não creio no que vocês estão crendo ao meu respeito. A sua fé não é válida. Opa! Olha, mas o mesmo Jesus não confiava neles porque todos os conheciam. Aí diz mais ainda, olha aqui. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, sendo Deus, tinha a capacidade de saber o que estava no coração. Bem, desse grupo aqui, Nicodemos com certeza estava presente, vendo, ou mesmo antes, no milagre de transformar água em vinho. Então, com certeza, Nicodemos estava ali, ele teve questões, e na medida em que ele foi se aproximando de Jesus, Jesus já parou ele direto e falou, ei, você tem que nascer de novo. Não foi que ele foi rude, é que o Senhor Jesus tinha a capacidade de saber o que estava literalmente no coração daquele indivíduo. Não importando ali a influência dele, o conhecimento dele, das leis judaicas, mas Jesus foi diretamente, é necessário você nascer de novo. Bem, não só Nicodemos era uma pessoa altamente estudada, né? Era um PhD das escrituras da época, olha aí, um teólogo, um pastor, alguém assim, de muito gabarito, não é? Mas em termos de moralidade, eu digo o seguinte, se fosse possível a gente trazer um fariseu daquela época para o nosso dia, eu tenho certeza que ele bateria de 10-0 em nós em termos de moralidade. Sério. Os judeus daquela época, e até hoje também, eles conservam essa tradição, eles eram treinados, desde criancinha, os pais ensinando eles a memorizar versículos, a recitar versículos, e quando ele completava assim 13 anos, eles iam na sinagoga e esse recitava, não é? Tá. Porque se eles passassem, eles já tomariam um caminho de liderança, não é? Aqueles que não conseguiam fazer isso, era o povo mais comum, nunca chegaria a ser um fariseu, um estudado, ou alguém para ser parte do sinédrio, não teria condição. E aí quem seria esse? Seriam os pescadores, que Jesus depois vai lidar com eles. Seria o pessoal mais simples. Mas aqueles que conseguiam chegar nesse estágio era alguém como Nicodemos. Aí você pensa você, queria que você pensasse nisso. Olha a necessidade do novo nascimento que Jesus está abordando. Aparentemente, um homem de sucesso, de poder, de conhecimento, de moralidade, mas Jesus olha no coração. Lá no coração diz, olha, é necessário que você nasça de novo. Aí no capítulo 3, todo ele, até o versículo 21, ele vai conversar com Nicodemos e vai apresentar essa realidade. Ela vai ser apresentada na minha leitura aqui em dois grandes aspectos. O primeiro é o aspecto pela soberania de Deus. E o segundo, da responsabilidade humana. Vou tentar abordar e tentar harmonizar um pouco algo que quase é impossível a gente harmonizar aqui na Terra. É difícil entender essas duas realidades. Mas eu quero apresentar para você o que o Senhor Jesus fala sobre o novo nascimento que deveria acontecer na vida de Nicodemos. E digo o seguinte, você que está vendo esse vídeo, está escutando esse vídeo, talvez alguns de vocês ainda não nasceu de novo. E é necessário que você nasça de novo. Vamos ver como Jesus apresenta isso aqui. Então, o versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então ele pensa em nascer, entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Não era essa a ideia? Olha aqui, Jesus, lá no versículo 5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus dá mais uma dica aí. Você tem que nascer da água e do Espírito. Alguns podem dizer, não, está falando é do batismo? Não é do batismo. Por quê? Porque o batismo ia ser instituído na igreja primitiva, alguns anos depois. Então não era feito batismo ainda, como nós entendemos hoje. João Batista fazia lá no deserto, mas não é o mesmo batismo no livro de Atos. Não é o mesmo, tá? Mas então ele fala aqui que é necessário nascer da água e do Espírito. Aí Jesus diz mais ainda, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus apresenta, o novo nascimento é causado pelo Espírito Santo de Deus. E diz mais ainda, olha, não te maravilhes, olha, o 6, desculpa, olha, é o 7 mesmo, olha, não te maravilhe ter te dito, necessário vos é nascer de novo. E falei, ei, não se maravilhe que eu tenho de falar para você que é necessário que você nasça de novo. E diz mais ainda lá no 8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. A gente escuta o barulho do vento, né? Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está difícil entender. Então, o nascimento é feito por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Como, da mesma forma que o vento sopra, a gente escuta ele, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Não é assim a pessoa que é nascido do Espírito, nascido do alto. E mais ainda, olha aqui no versículo 9. Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Como pode isso acontecer? Olha o que Jesus disse para ele lá no versículo 10. Olha aqui. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe disso? Falei, Nico, você é PhD nas escrituras, você é um filósofo, você é um teólogo e você diz que não sabe disso? Ei, tá. Se você... tem vários textos assim, mas eu vou te mostrar. Que é aqui, ó. Ezequiel 36. 36, Ezequiel 36, do 25 ao 27. Olha o que Deus diz. Olha, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Olha a água. Aquela água que Jesus disse, você tem que ser limpo, purificado pelas águas. É a promessa aqui. Lá no tempo de Ezequiel, promessa, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Outra promessa, dar-vos-eis coração novo. Novo nascimento é um novo coração. E porei dentro de vós um espírito novo. Hoje você já passa, ao nascer de novo, ter a pessoa do Espírito Santo vivendo dentro de você, selado com a pessoa do Espírito Santo. Olha que riqueza de verdades incomparáveis. Diz, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Nessa leitura aqui eu falei acho que 6 ou 7 vezes Deus falando. Então, quem? Deus. Ficarei... e diz, dar-vos-ei, quem vai dar? Deus. E porei dentro de vós, quem vai colocar? Deus. Tirarei de vós o coração de pedra, quem vai fazer é Deus. Darei o coração de carne, quem vai fazer é Deus. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. Como você vê, Nicodemos, sendo um estudante das Escrituras, ele sabia desse texto.
ele sabia o que Jesus estava ensinando, ou deveria saber que o novo nascimento é algo divino. Eu e você não temos condição de fazer nada para nascer de novo. Espera aí, tem uma segunda parte, eu vou apresentar para você. Mas não podemos fazer nada, porque é algo que vem de cima para baixo. Jesus, em João, mesmo livro de João 6,44, diz o seguinte: aquele que o Pai me der, o Pai vai dar a Jesus, como uma prova de amor. Aquele que o Pai me der, e trazer, da ideia de não só o Pai dá, mas o Pai traz esses para Jesus. Aí Jesus diz: não, de modo nenhum perderei, ou seja, ele estará seguro na mão de Cristo, e os ressuscitarei nos últimos dias. Como você percebe, a salvação é divina. Jonas, ele não queria ir para Nínive, ele não queria pregar uma mensagem para que os assírios, né, a capital da Síria, se convertessem. Não, ele não queria, ele queria fugir, ele queria para longe. Aí Deus manda um grande peixe, cria aquela situação, e lá na barriga do peixe, na oração dele, ele ora, dentro da barriga do peixe, ele fala: ao Senhor pertence a salvação. Aí ele entendeu que a salvação é de Deus. O novo nascimento, como Jesus estava falando aqui com Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E esse novo nascimento não é algo da aparência ou de moralidade, não. É uma transformação profunda, interna, de natureza. Novamente, não é nada externo, mas sim uma mudança profunda de natureza, de vida com o Senhor, de compreensão de quem Deus é, do que Ele fez. Esse é o novo nascimento. E uma disposição de amar ao Senhor vai brotar. Ou, lógico, com a medida dos tempos, ao crente, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando relaxado, vai deixando de lado. E a minha oração é que esse estudo possa causar isso de novo em mim e em você. Não é? Quando Jesus fala lá em Apocalipse, ele está na porta de uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Numa igreja. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Aí dentro que Jesus conversa com ele, Jesus fala assim: eu sei que vocês são teologicamente correto, vocês conseguem saber o que é falso ensino, vocês conseguem, mas tem algo contra vocês. O que é? Que você deixou o seu primeiro amor, aquele fogo, aquela disposição, aquele que você fazia, você já não faz mais. Oh, querido, nós precisamos desesperadamente abrir o nosso coração para que o Senhor faça essa mudança. Põe fogo no nosso coração. E aquelas coisas que a gente sabe das Escrituras, ensinar, discipular, acompanhar alguém, falar do amor de Cristo a alguém, pregar, ensinar, não é? Jesus disse, né? Olha, lembra de onde caíste. Lá, lembra. Vai e pratica aquelas primeiras obras. Voltar ao fogo. E nada causa isso profundo no nosso coração, a não ser através da orientação do Espírito Santo de Deus, que usa a palavra dele para nos revigorar novamente. Então, o novo nascimento causa isso um dia em você, que te mudou a sua natureza. Diz, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, já se foi, e tudo se fez novo. Novo nascimento. Vamos dar sequência aqui. Olha a conversa com Nicodemos. Então,
Jesus diz: olha, Nicodemo, você sabe o que eu estou dizendo para você. Nascer da água e do Espírito é aquela promessa lá de que eu dei lá em Ezequiel. E ele sabia, sim. Ou talvez o que acontecia, que ele estava preso à aparência das coisas, que é o perigo. Estar preso simplesmente, ou na religiosidade. Olha aqui. Aí, Jesus, esse é um capítulo muito, muito rico, mas lá pelo versículo 12 do capítulo 3, diz assim, olha, se vos falei de coisa terrestre, falando para Nicolas, se falei de coisa terrestre, não creste. Como quereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí ele fala, olha aqui, no 15, tudo isso, do que aconteceu no deserto com Moisés, ele fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Crer. A primeira parte nós falamos da soberania de Deus no ato do novo nascimento, é algo que Deus faz em você. Mas a segunda parte é a nossa responsabilidade, é onde eu te faço um desafio, meu querido. Se você ainda não experimentou o novo nascimento, faz necessário você crer na obra redentiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que ele fala, aquele versículo maravilhoso, 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo. Olha, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Crer na obra redentiva de Cristo Jesus, o que ele fez por você. Olha que o versículo 19 ao 21, e assim a gente termina. Olha, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá a razão por que as pessoas não se chegam a Cristo, porque suas obras são más. Ao versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para as luzes, para que as suas obras não sejam reprovadas. A pessoa fica no pecado, e ela não quer ir para a luz, ir para Cristo, porque indo para Cristo, aquilo é revelado, e você vai ter que largar aquele pecado para segui-lo, que é a ideia de arrependimento, que vai ser mais um outro estudo nosso sobre arrepender. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, Jesus, conversando com Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Olha, não importa o seu background, a sua influência, a sua capacidade, o seu poder, o seu conhecimento, tudo isso que você tem, para mim, é a mesma coisa se você fosse um ateu ou fosse um idólatra. Porque você tem que nascer de novo. Esse novo nascimento não é um apetrecho, não é uma vestimenta exterior, mas principalmente ela é uma mudança interna no teu coração. Uma mudança que te transforma de uma criatura a outra criatura, uma criatura guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Seremos perfeitos? Lógico que não. Mas a pessoa do nosso Senhor e amado Jesus Cristo em nós é mais real para nós. Eu digo para você, para mim esse momento da luta com o câncer foi tão real, tão verdadeiro, muito mais que talvez alguns de vocês que eu conheço. E essa mensagem dele continua. É necessário que você nasça de novo. Deus te abençoe. Esse é o primeiro dos mandamentos. Nascer de novo. Na próxima semana iremos abordar mais um outro. Mas enquanto isso, estarei aqui orando por você. E que você participe conosco. Clique embaixo, escreva
deixa saber. Se você tem um pedido de oração, estaremos orando por você. Deus te abençoe e você tenha uma boa semana na presença do Senhor.